Olá, a paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs. Hoje nós vamos dar continuidade da segunda parte do assunto da semana passada. Trata-se do engano e promessa, Lia, Raquel e Jacó. Essa história ela é contada no livro de Gênesis, nos capítulos 30 a 49. Continuando a nossa história, por que Esaú vendeu a sua primogenitura? Jacó preparou uma carne bem gostosa. Esaú, chegando cansado do campo do seu trabalho, e pediu a Jacó que lhe desse um pouco desse alimento. Então Jacó respondeu e disse: primeiramente, me venda o seu direito à primogenitura. Então, Esaú, não percebendo a situação, disse: para que me serve esta primogenitura? Então, eles fizeram um acordo e assim Esaú vendeu a sua primogenitura. Esaú, aos 40 anos, tomou para si as mulheres Judite e Besamate. E essas duas mulheres, elas foram para Isaque e Jacó a amargura de espírito. E, afinal, a bênção de Isaque vai para quem? Para Esaú ou para Jacó? Então, vamos contar a história. Isaque já estava velho e não tinha mais muita visão. Então ele chamou a Esaú e disse: Esaú, meu filho, prepara um ensopado de carne como eu gosto. Depois vem até a mim para que eu te abençoe antes que eu morra. Então Rebeca ouviu, contou tudo a Jacó, o que havia escutado, então pediu que Jacó matasse 2 cabritos e ela preparou um ensopado para Isaque. E assim aconteceu. Mas Jacó refletiu e respondeu: mas Esaú é um homem peludo e eu sou um homem liso. Meu pai vai notar a diferença. Em vez dele me abençoar, ele poderá me amaldiçoar. Então Rebeca preparou o ensopado e vestiu Jacó com o casaco de Esaú, de modo que este não percebesse ter mais pelos. Então Jacó foi ao encontro de seu pai Isaque e não reconheceu a fraude e abençoou, dizendo: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Sê Senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja os que te amaldiçoarem e bendito seja os que te abençoarem. Jacó se retirou e logo em seguida chegou Esaú e se aproximou com a caça pedindo a sua bênção. Então, o que aconteceu? Isaque estremeceu, porque ele já havia dado a bênção a Jacó. Quem era aquele que estava aqui? Ele perguntou. Então, ele me deu a caça, eu comi e o abençoei com a bênção da primogenitura. Esaú gritou com grande força, com uma fúria muito grande, e pediu a seu pai que o abençoasse também. Isaque disse: fomos enganados, teu irmão tomou a tua bênção. Esaú chorou amargamente e clamou a seu pai. E Isaque disse: o que se encontra lá
em Gênesis capítulo 27, versículo 40. Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus, e pela tua espada viverás, e o teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Então Esaú passou a odiar Jacó com muita fúria e prometeu para si mesmo, quando seu pai viesse a falecer, ele mataria o seu próprio irmão. Então Rebeca, o que fez Rebeca? Ela advertiu Jacó, pediu que fosse morar com seu irmão chamado Labão, até que passasse a fúria de Esaú. Jacó seguiu o conselho de sua mãe e lá na terra de Labão, Jacó se casa, onde passa a ser servo, porém foi enganado pelo próprio Labão. Jacó quer voltar à sua terra. Então há uma disputa entre Jacó e Labão. Antes de Jacó se retirar, mas Jacó ele temia a Esaú. Então ficou assim uma espécie de um impasse. Quando estava a caminho de sua terra, Jacó enviou um mensageiro para encontrar com Esaú e mandou um recado dizendo: eu estive na terra de Labão e o Senhor me abençoou com servos e servas e rebanho, por isso aceita meu presente. Então disseram a Jacó que Esaú ele estaria vindo com 400 homens encontrar-se pessoalmente. Então Jacó ficou muito angustiado, ele temeu, teve medo e se preparou para o pior, para a guerra. Mas isso não aconteceu. Jacó orou assim. Se encontra esta oração em Gênesis capítulo 32, versículo 9. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: toma-te a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque como meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, porventura, não venha e me fira e a mãe dos meus filhos. Esta foi a oração de Jacó. Mas acontece que houve aquele grande encontro que Jacó tanto temia. Então, o encontro, veja o que aconteceu no encontro. Não houve luta, não houve guerra entre os irmãos. Eles apenas se abraçaram e se beijaram e choraram muito. Então, Esaú conheceu a família de Jacó, seus filhos. Esaú propôs que os dois caminhassem juntos com os seus rebanhos, mas Jacó disse: irmão, tenho meninos pequenos e vacas de leite, eles não podem andar rápido. Passa à minha frente, eu vou atrás de ti e nos encontraremos em Seir. E assim Esaú seguiu a viagem. Jacó foi para Salém, edificou também um altar para Deus e o chamou Deus, o Deus de Israel. Agora vamos ver um caso interessante. Trata-se de Diná. O caso de Diná passou a ser um problema. Quem era Diná? Diná, ela era filha de Lia. Ela foi sequestrada e violentada por Siquém, príncipe daquele lugar. Então Siquém se apegou a Diná e pediu para que seu pai, Amor,
a desse como esposa para ele e disse: a alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-lhe por mulher, e aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas e tomai as vossas filhas para vós, e habitareis convosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e tornai possessão nela. Então, amados irmãos, os irmãos de Diná ouviram essa proposta, porém, eles não aceitaram. E nesse terceiro dia, que todos já estavam circuncidados, os 2 filhos, que eram de Jacó, Levi e Simeão, não aceitaram essa proposta. E assim foram à cidade e mataram todos os homens, inclusive o príncipe e o rei. Levaram as presas as mulheres e saquearam a cidade e tornaram a Diná ao palácio. Então, Jacó toma conhecimento desse fato que seus filhos fizeram e ele, muito temido, disse: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus, tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão e serei destruído, eu e minha casa. O que disse Jacó encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 34, versículo 30. E o que respondeu Levi e Simeão a Jacó? Eles não deviam ter desonrado nossa irmã, tratando-a como uma prostituta. Então, em seguida, Deus fala com Jacó e pede que ele habite em Betel e faça um altar. E Deus falou a Jacó diretamente a ele: Jacó, eu vou fazer de ti uma grande nação e de ti darei esta terra. Agora você não será chamado mais Jacó, e sim Israel. Então acontece outro fato, a morte de Raquel e Isaac. Então, passando algum tempo, Raquel deu à luz a Benoni, que quer dizer filho da minha dor, e veio a falecer. Mas Jacó mudou o seu nome para Benjamim, que significa filho da felicidade. Posteriormente, Jacó encontrou seu pai e foram os dias de Isaac 180 anos. Então, José, ele se tornou governador do Egito. Ele manda chamar Jacó para passar seus últimos dias com ele. Então, está escrito lá em Gênesis, capítulo 46, versículo 3 e 4, que diz assim: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque te darei ali uma grande geração e descerei contigo do Egito, e certamente te farei tornar e subir. E José porá sua mão sobre os teus olhos. Então assim faleceu Israel e foi sepultado em Canaã. Assim concluímos: Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó em troca de um prato de comida. Esaú desprezou o direito à primogenitura, perdeu a bênção de Deus e se tornou um homem centrado em si mesma. Deus conhece e sabe de tudo. A primogenitura já havia sido dada a Jacó porque ele guardava os mandamentos do Senhor e Esaú não.